Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai falar do Anjo. Essa é uma das criaturas mais famosas, digamos assim, desde que o livro de regras foi lançado, e hoje a gente vai falar um pouco dela, de como ela é e da ficha dela. E na minha opinião, eu sei que essa minha opinião vai desagradar algumas pessoas, mas pra mim essa criatura tem que ser entendida e não combatida. O que eu quero dizer com isso é, apesar dela ter uma ficha, ou seja, se ela tem uma ficha, ela é derrotável, não é necessariamente essa ficha que você tem que usar. Eu acho que ela é uma criatura mais mitológica, que você pode usar uma coisa muito maior na sua missão e ela nem aparecer de verdade para lutar contra os jogadores, do que realmente só colocar ela no meio e fazer os jogadores baterem, darem dano e simplesmente saírem espancando uma criatura tão grande assim. Mas vamos lá, tudo começa com o surgimento dessa criatura, né? O que diz o livro, o que diz as histórias do Anjo é que ele aparece após uma transcendência espontânea. Isso significa, na verdade, que ele aparece quando uma pessoa transcende sem querer. A gente sabe como que o sistema funciona. Se você quiser transcender, você vai lá naquele símbolo, faz aquela concentração, e aí em mecânicas do jogo você escolhe um poder paranormal, aprende um ritual, enfim, você transcende, você entende um pouco o outro lado entende um pouco você, vocês fazem aquela troca e você sai com um pedacinho do outro lado, mas isso é intencional. O que acontece é, quando isso acontece espontaneamente, ou seja, sem que a pessoa se dê conta de que ela está se comunicando com o outro lado, ela teria, nesse caso, a experiência de encontrar ou de talvez despertar o anjo. Alguns registros e algumas escritas meio embaralhadas sobre essas aparições, possíveis aparições do anjo também, dizem que ele parece como se fosse a representação do conhecimento do próprio outro lado. E diferente da magistrada, que é uma relíquia, ela representa ali o poder do conhecimento, no caso, né? A relíquia de conhecimento representa o poder do conhecimento, é como se o anjo representasse a própria entidade de conhecimento. E também, apesar de não ter registros oficiais dessa criatura desde o século XIII, o que acontece é que a gente sabe que o paranormal muda muito, né? A gente sabe que teve essa parte de mudança, tanto para encaixar ali um metagame falando da mudança das regras, mas também dentro da lore do Ordem Paranormal, o paranormal sempre muda e ele muda de uma maneira ilógica, não tem como a gente entender. Então, na verdade, ele pode ter mudado hoje, essas regras meio que valem para o passado e vice-versa. Então, é muito difícil tentar entender toda essa lógica que, na verdade, nem existe do paranormal. E uma coisa importante mencionada também na história dessa criatura é que todas as vezes que alguém passou por alguma experiência que diz ter encontrado ou que ter presenciado, seja em grupo, seja sozinho, a presença do anjo, essa pessoa nunca mais foi a mesma. Alguma coisa no cerne dela foi alterado, como se a própria realidade tivesse sido alterada ali, e depois daquele dia, aquela ou aquelas pessoas nunca mais foram as mesmas, né? Como se alguma coisa tivesse sido mudada no núcleo da existência da pessoa, e a partir daquele dia ela é uma pessoa completamente diferente. Mas vamos lá, vamos falar da ficha dele, que eu sei que é o que vocês querem ver, o que vocês querem saber. É uma ficha muito forte. Como eu falei, eu não recomendo que usem essa ficha numa mesa, a não ser que seja a intenção da mesa provocar um combate. Se for numa campanha, eu acho que essa criatura é muito mais conceitual, muito mais história e talvez até um pouco de aparição ali e faz alguma coisa e simplesmente some e fica um mistério no ar, do que realmente jogar ela no meio só para as pessoas terem que se deparar com uma criatura enorme e ficar fazendo cálculo e tentando dar dano e não receber. Mas vamos nessa. Bom, ela é uma criatura de VD 380, extremamente forte, acima dela só as próprias relíquias do outro lado. A presença perturbadora dela é DT 40, ela dá 10d6 de dano mental e não tem imunidade, ou seja, até Nex 99 toma o dano mental da presença perturbadora dessa criatura. Ela também tem o medo nela, ela tem um enigma de medo ali que dá algumas ideias pra gente montar algumas missões que possam ser resolvidas se você quiser levar um combate, ou talvez só fazer ela desaparecer ou aparecer, enfim, ela tem algumas coisas bem legais, né? Como sentido, ela tem percepção 5d20 mais 25, iniciativa 4d20 mais 25 e percepção às cegas, então não adianta tentar se esconder no escuro. A defesa dela é 57, uma defesa extremamente alta, como eu falei, é uma criatura muito difícil de lidar ali no combate, mas também fica a seu critério. Se quiser jogar ela para os jogadores tentarem ultrapassar essa defesa, ela tá aqui para isso. Ela tem de fortitude 5d20 mais 25, reflexos 4d20 mais 25 e vontade 5d20 mais 30, ou seja, qualquer tipo de teste de resistência, a chance dela passar é bem alta. Indo para a parte de pontos de vida, ela tem 1111 pontos, sendo 555 a partir daí ela é considerada machucada. Ela também tem várias imunidades, como condições de paralisia, dano e efeitos de conhecimento, além de ter resistência a dano 50 e vulnerabilidade a sangue, obviamente. E a resistência a dano 50 significa que mesmo que você resolva o enigma de medo e ela perca a imunidade a dano, a não ser que você dê mais de 50
50 de dano, ela não vai tomar nada. O deslocamento dela é extremamente alto, é 24 metros voando, então ela realmente pode chegar em qualquer lugar dentro de um campo de batalha, o que leva mais a gente a entender de que essa é uma criatura que não deve ser combatida. Indo para as habilidades dela, a primeira habilidade é o julgamento, né? Ele é um anjo que julga as pessoas, é como se ele fosse uma entidade, ele é digamos, um deus, né? E o que acontece aqui é, toda vez que você toma um dano de conhecimento vindo das asas do conhecimento ou dos olhares do saber, que são os dois ataques ali, eu já vou falar mais pra frente, você vai tomar metade desse mesmo dano em dano mental. Ou seja, se você tomar 40 pontos de conhecimento, você vai tomar esses 40 e mais 20 de dano mental. E, além disso, se você chegar a 0 de sanidade com essa habilidade, automaticamente você inexiste. Desculpa pelo gatilho de quem entendeu essa habilidade, mas é isso, exatamente isso que acontece. Indo para as ações de agressão que eu falei ali atrás, ele tem as asas do conhecimento e os olhares do saber. As asas do conhecimento é um ataque corpo a corpo x2, então são 2 ataques que ele pode dar ali corpo a corpo. O teste é 5d20 mais 40, ou seja, pode chegar até 60 nesse ataque. É muito difícil ele não acertar alguém com 60. E o dano é 4d10 mais 40 de conhecimento. Então o mínimo que você pode tomar caso esse golpe acerte é 41. Ele tem também o olhar do saber, é 2 ataques também, mas dessa vez é a distância e alcance longo, então ele pode acertar você de muito longe. Esse teste vai ser 4d20 mais 40 e o dano é 6d8 mais 20 de conhecimento também, um dano muito alto. O mínimo que ele pode dar aí é 26 e no outro que eu falei que é 41, na verdade eu errei na conta, o mínimo é 44. Ele também tem uma ação livre chamada Faixas Detentoras, que ela pode ser executada sempre que ele acertar um ataque das asas de conhecimento em um ser médio ou menor. O que ele vai fazer é agarrar esse ser. O teste para essa habilidade é 5d20 mais 45, então a chance dele agarrar é praticamente certeira, e quando ele agarrar, o alvo fica fascinado, e isso não impede dele usar as asas dele novamente para atacar, mas ele só pode manter uma pessoa por vez agarrado ali, então ele vai manter uma pessoa, digamos, paralisada enquanto ele ataca as outras. Ele tem também a ação padrão, as chamas reveladoras. O que ele faz é soltar um círculo de chamas douradas em volta dele mesmo, que se expande num raio de alcance médio, ou seja, até 12 metros se não me engano. Todo mundo que estiver nessa área toma 10d8 de dano de conhecimento, ADT 43, né, no teste de vontade, reduz esse dano na metade, e todo mundo que tomar dano dessa habilidade fica com uma auréola dourada em cima da cabeça. E o que acontece é que todo mundo que tiver essa auréola na cabeça, até o final da cena, o anjo sabe exatamente onde essas pessoas estão, então ele é imune a qualquer tipo de furtividade ou de camuflagem vindo dessas pessoas, porque você tomou esse ataque aí logo no começo, ou enfim, seja quando o anjo usar esse ataque, se é que ele vai usar. E ele tem também uma ação completa que chama Raio Dourado. O que ele faz é que ele só pode usar essa ação uma vez por cena, mas ele solta um raio daquele olho central dele numa largura de 3 metros em alcance longo, então é um raio que vai assim até muito longe, e esse raio causa 15d8 mais 50 pontos de dano de conhecimento. Mais uma vez, o mínimo que esse raio vai causar, caso acerte, é 65 pontos de dano de conhecimento. Se você passar numa DT de reflexo 43, você reduz esse dano na metade. Mesmo assim, é um dano muito alto e uma DT muito alta. E como eu falei, o medo é um dos elementos que compõem o anjo, então ele tem um enigma para ser descoberto, né? E o enigma, as ideias ali que o livro dá é que seres puros de conhecimento, assim como os anjos, eles podem ser enganados pelo seu senso de justiça perfeita. E o que acontece é que você pode tentar enganar o anjo com essa justiça dele, com esse julgamento. Se você conseguir fazer com que ele julgue uma pessoa errado, ou seja, se ele julgar culpado uma pessoa que é inocente, ou julgar inocente uma pessoa que é culpado, mais ou menos assim, você vai fazer ele falhar e vai fazer ele cair, né? Então ele vai ficar ali ao alcance dali dos jogadores, no caso, né? Ao alcance dos personagens, ele vai poder ser atacado. Quando isso acontecer, quando os jogadores resolverem esse enigma de medo, ele vai perder a imunidade a dano, mas ainda vai ter aquela resistência de 50 bem alta. Ele perde também o deslocamento de voo, então ele vai basicamente ficar parado, ele não vai conseguir se mexer muito bem, ele vai cair ali, vai ficar ali, mas ainda vai poder atacar. E ele também perde aquela habilidade de julgamento, então aquilo que ele faz quando ele dá o ataque com as asas ou com o olhar, ele não vai poder fazer. Mas mesmo assim, não é só por causa disso que ele vai se tornar mais fácil de ser derrotado. Pelo contrário, ele, sem resolver o enigma de medo, ele é impossível de ser derrotado completamente. Se ele for resolvido, se o enigma de medo for resolvido, ele se torna um pouco menos impossível de ser derrotado. Eu vejo, como eu falei, esse anjo sendo usado de uma maneira um pouco mais etérea, né? Ele dando a entender ali que o anjo faz parte da missão, e mesmo que ele apareça, ele não vai aparecer para bater, ele não vai aparecer para que você resolva realmente o enigma de medo.
julgamento. Talvez você possa colocar esses elementos, né, de você provocar um julgamento errado de uma pessoa ou de alguma coisa, de alguma situação, para fazer com que a sua missão ande, para fazer algumas outras criaturas aparecerem, talvez uma missão voltada para o elemento conhecimento, que aí você coloca esse tipo de coisa e fala, nossa, o anjo pode aparecer, talvez até alguns relatos no meio da missão, mas fazer ele aparecer, eu acho que mesmo com o Nex 99 ele pode acabar causando um TPK, ou vai ficar aquela batalha gigantesca, porque várias fichas Nex 99, cada ataque vai dar, sei lá, vai demorar uns 15 minutos só ali rolando o dado e usando habilidade, vai ficar uma coisa meio chata, pelo menos na minha visão. Eu quero saber de vocês o que vocês acham desse tipo de criatura, criaturas extremamente fortes para fichas extremamente fortes. Eu acho que é mais uma coisa etérea, uma coisa para ser usada como narrativa, do que realmente você pegar essa ficha, colocar dentro da história e fazer os jogadores lutarem contra esse monstro. Mas se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like e também de se inscrever no canal para não perder outros vídeos falando de criaturas do Arden, montando fichas, falando do livro de regras, enfim, falando de tudo que tem dentro desse universo. Já já o Enigma do Medo tá aí e a gente vai jogar isso junto também, beleza? E deixa também um comentário, como eu falei, dizendo o que você achou, o que você acha que é bom de fazer com o anjo, quais são as outras criaturas que vocês querem ver aqui eu falando, comentando, dando algumas ideias. Eu acho bem bacana a gente começar a conversar sobre as criaturas e sobre tudo que a gente pode fazer dentro desse universo, beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.